que até o Reinaldo Azevedo vai vir zoar ele. Vamos colocar o tio Rei, pra gente. Depois a gente fala do Luiz, do Fábio Luiz de novo. Vamos lá, que aí o tio Rei, você imagina o tio Rei que já tá batendo no André Mendonça pra caramba ouvindo um negócio desse. Vamos lá, vamos desopilar um pouco. Peraí, do tio Rei. Vamos lá, de novo. Renuncia, Senhor, renuncia. Renuncia, Senhor. Comum, qualquer enganando entre a dor e o prazer, hei de viver e morrer como um homem comum. Mas o meu coração de poeta projeta-me em tal solidão que às vezes assisto a guerras imensas, sei voar e tenho as fibras tensas, e sou ninguém é comum, e eu sou ninguém, enganando entre a dor e o prazer. Peter Guest, me lembrei Peter Guest de Caetano Veloso, do disco Uns, um disco subvalorizado e genial de Caetano, em que ele faz essa homenagem ao Peter Guest, que foi um companheiro do Nietzsche, né, de vida, e que foi músico, mas ninguém sabia direito da música dele, né? Por isso a música silenciosa de Peter Guest. O ministro faz essa profissão de fé, que, claro, com um recadinho aos amigos dele, eventualmente, que tem institutos, tal, ele está dizendo, eu sou um homem comum, eu sou um homem modesto. Mas eu vou ter que lembrar algumas coisas. E eu não estou falando que o ministro é ladrão. Eu não faço isso. Mas ele tem o Instituto ITER, que é uma SA de capital fechado. É uma SA de capital fechado, que é comandada pelo Vitor Godoy Veiga, que é ex-ministro da Educação do Bolsonaro, né? Quando você vai ao Portal Nacional de Contratações Públicas, o ITER, que é o Instituto do Ministro, já contratou com instituições públicas, o Instituto foi criado em 2024, já contratou um total de 11,1 milhões com poder público. Instituições de natureza pública. Com as instituições privadas, aí não se sabe, porque ele não é obrigado a prestar contas, né? Infelizmente, eu digo infelizmente porque é uma coincidência desagradável. O ITER tinha contrato com a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro quando Mendonça votou contra a condenação do Cláudio Castro. Embora ele tenha dito que, inequivocamente, o crime tinha acontecido de contratação irregular de milhares de funcionários. E era uma contratação feita pelo Poder Executivo. Ele disse, o crime aconteceu, só não tem prova de que o governador soubesse. Né? Ficou parecendo o Fabrício Queiroz admitindo que tinha feito rachadinha no gabinete do Flávio, mas o Flávio falou, eu não sabia. E ele votou pela absolvição quando havia um contrato. Estou dizendo essa de trapista que aparece nessa fala,
Quando você pega o Instituto ITER desmente o monge trapista. Existe, então, uma coisa que é discurso, que é um discurso ideológico, em que ele se coloca à parte dos outros ministros, que seriam ambiciosos, ele não. E olha, e se há ambição grande que se possa ter e perigosa, é eventualmente achar que se está ungido por alguma força superior e que atuando neste mundo, essa força superior o autoriza a fazer qualquer coisa. Exatamente. Tem isso ainda no caso dele, né? Então ali nós vimos um homem modesto. Esse homem modesto talvez fosse assim pré-Instituto ITER. O Instituto ITER não. Faz seminário fora do Brasil. Não é ele que dirige, a lei permite. Eu não venho aqui criminalizar o que a lei permite. Eu só não aceito que práticas que são também comuns também a ele se coloque à parte e acima da humanidade. Só a vaca profana do Caetano, só não Costa. A falha acima da maná. Até porque tinha instituto antes, passou a ter depois. Inclusive, Rafa, tem curso de oratória lá, tá? Custa 22 pau. José Helder, um beijo. Eu acho um pouco caro. Né? Acho que nós vamos fazer no Instituto Conhecer Brasil. Né? Exato. Mas ele falou mais. Na sequência, o Mendonça ele afirmou que seus 2 primeiros anos no Supremo, eles foram de muita infelicidade. E também disse que do poder político apontou que a função traz mais anos do que irresponsabilidade do que qualquer outra coisa. Vamos ouvir também. Vou passar para o Reinaldo comentar. Fecha o ITER. E vive, então, como classe média. Não, ele deu uma engasgada aqui e eu também dei uma passada aqui no discurso do Mendonça. Vê agora. Com salário líquido ali de, sei lá, deve dar 30 e poucos pau. Bem, isso, claro, da média brasileira. Agora. Eu não entendi. Muita infelicidade nos 2 primeiros anos e muita felicidade depois. A felicidade começou depois de ser relator do INSS e do Master. Os 2 primeiros anos foram os anos em que se combateram o golpe, né? Em que se combateu o golpe. Golpe que o Mendonça... Mas vocês estão conseguindo ouvir o que ele tá falando, gente? Tá dando para ouvir pelo menos ou não o que ele tá falando aqui? Agora tá mais nítido. Senão volta um pouquinho. Vou voltar um pouquinho aqui. Eu não entendi. Muita infelicidade nos 2 primeiros anos e muita felicidade depois. A felicidade começou depois de ser relator do INSS e do Master. Os 2 primeiros anos foram os anos em que se combateram o golpe, né? Em que se combateu o golpe. Golpe que o Mendonça não reconhece. Tentativa de golpe que ele não reconhece ter existido. Sofreu por quê? Deveria ter ficado feliz nos 2 primeiros anos. Ministro, nesses anos da sua infelicidade, o Supremo Tribunal Federal botou os golpistas na cadeia. O senhor ficou infeliz com isso? O senhor ficou infeliz porque o golpista foi para a cadeia? Bom, foram os golpistas que colocaram ele no STF, não é mesmo?
Não entendi. E o senhor está feliz agora que tem vazamentos industriados? O senhor não acha que fica estranho uma fala como essa? Hein? Veja, eu posso entrar nessa sua vibe aí, não sei o quê, olha só, tal. E posso colocar essa sua fala na história. Colocando a sua fala, não é uma boa fala, porque o senhor está dizendo que foram anos de muita infelicidade, tempo de muita infelicidade, justamente aquele que o Brasil teve um momento felicíssimo, que foi o triunfo da democracia. Fica a minha questão, por que o senhor sofreu? Eu acho muito preocupante a fala mesmo. Eu falo assim, o Reinaldo está superinterpretando. Não, não estou. Eu não canso de ler, ainda ontem li, que o Mendonça é hoje o ministro mais poderoso do Supremo. E, em certa medida, porque é o relator de 2 casos importantíssimos. Né? Questão do INSS e do Master. Um deles, que está com ele, capturou o filho do atual presidente, um dos filhos, e tem sido submetido a chicotadas diárias de vazamentos criminosos de processo, que é um crime. O vazamento é um crime que já sabemos muito bem remunerado, que também não é problema. É crime. Não? Agora, ele se dizer infeliz justamente no tempo em que o golpe foi enfrentado e punido, não por ele, que quando lhe foi dado julgar a questão, quando nas vezes em que questões que, de algum modo, concerniam ao movimento golpista foram julgadas pelo Pleno, ele não reconheceu a tentativa de golpe de Estado. Esses que hoje acham que o Mendonça virou a grande referência do direito nacional, é bom que saibam, dependesse dele, os golpistas estariam impunes. Bom, terrível, né? Aqui o discurso tem alvo 61 milhões, querem 20% de apoio moral. Pois é. E aí, eu vou trazer para vocês aqui um vídeo que o Flávio soltou, né? Que, enfim, ele fazendo aí as manifestações durante as campanhas. Ele falou o seguinte: quem tem que prestar contas não sou eu, tá? É o que diz aqui o Flávio Bolsonaro. Vamos ver isso. A prestação de conta no G1. Dá um Google aí você no G1. A prestação de conta, você está lá na matéria do G1, dizendo que a produtora gastou mais até do que recebeu de onde foram o gasto. A prestação de contas foi feita dentro da investigação que está acontecendo em São Paulo e a própria imprensa vazou. Vocês publicaram, não fui eu. Então, assim, da minha parte, eu digo o seguinte: quem tem que prestar conta não sou eu, é o Lula que tem que prestar conta. Ele que tem que prestar conta porque ele está fazendo uma reunião escondidinha contra o presidente da República com Augusto Lima e Vorcaro, prometendo, né, que não vende o seu banco agora não, porque daqui a pouquinho o Lula vai trocar o presidente do Banco Central, vão facilitar a sua vida, a vida do Banco Master. Quem deve explicação é ele. Gente, olha só, vocês vão parar no tempo. O Brasil está lambendo em chama, todo mundo endividado. E vocês querem insistir com uma relação privada de um fundo privado que não tem contrapartida pública de nada. Gente, não adianta, vocês não vão me colocar na mesma página desse cara. Não vão me colocar. Hoje o governo Lula que deve explicações, vão cobrar explicações deles. Eu estou aqui para resgatar o meu Brasil. Bom, e aí eu vou trazer para vocês, peraí que aqui é o caso do Lito que entrou. Eu vou trazer para vocês hoje
Ontem, né, o Dino já havia falado para a Polícia Federal acessar as questões envolvendo o Dark Horse. E aí, como eu disse a vocês, ele acabou dando um Pelé no senhor André Mendonça, e é o que eu vou trazer para vocês, para a gente poder finalizar a nossa live com assuntos que realmente vão nos trazer, assim, aquele acalento no coração. Então, gente, bora lá, eu peço para vocês, através do Superchat, através dos Super Stickers, ainda faltam R$74 para a meta. Pode ser do jeito que vocês quiserem mandar, do jeito que vocês puderem, tá aqui a chave Pix na tela. Eu preciso da força de vocês, eu vou precisar terminar a live daqui 20 minutinhos, então eu preciso dessa força aqui para a gente poder continuar a fazer o nosso trabalho. Então, bora lá. Eu vou trazer essa questão do Dark Horse, que é extremamente importante no dia de hoje. Vamos lá. Do que Flávio Bolsonaro deseja, o financiamento do filme Dark Horse não é página virada e pode ganhar novos contornos dramáticos para a campanha do bolsonarista. O ministro Flávio Dino, relator do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal, acaba de fazer uma jogada de mestre para derrubar a blindagem do ministro André Mendonça, que concentra a relatoria dos casos Dark Horse, além das fraudes do INSS. Dino autorizou a Polícia Federal a acessar dados e provas obtidos pela Polícia Civil de São Paulo em operação envolvendo Carina Ferreira da Gama, produtora do filme Dark Horse, sobre o golpista Jair Bolsonaro. Com a Polícia Federal investigando os recursos de emendas parlamentares enviados para o financiamento do longa, é só seguir o dinheiro para descobrir o que Flávio Bolsonaro tenta esconder. Fique até o final deste vídeo e entenda este caso. Aproveite para curtir e seguir o canal da Mídia Ninja. Flávio Dino, ministro do STF, autorizou que a Polícia Federal acesse dados de uma investigação da Polícia Civil de São Paulo a respeito do filme Dark Horse, aquela biografia de Jair Bolsonaro. Em junho, a Polícia Civil de São Paulo, ela fez uma ação contra Carina Ferreira da Gama, que é a produtora de Dark Horse. A investigação apontou suspeitas de fraude, desvios de recursos públicos no contrato da ONG que ela tem, que chama Instituto Conhecer Brasil, com a Prefeitura de São Paulo. Bom, além da ONG, a Carina é dona também da Go Up Entertainment, que é essa produtora do filme Dark Horse. Os dados apreendidos com a produtora e essas empresas serão usados na investigação agora da Polícia Federal para apurar se o filme Dark Horse... Ai, socorro, o StreamYard não mostrou teu comentário. Tá acontecendo isso direto aqui, né? Vocês já até sabem, né? Então... muito obrigada, minha querida. Desculpa mesmo. Agora faltando R$69 para nossa meta, gente. Bora lá, vamos que dá. Bora lá aqui para a gente conseguir bater e continuar o nosso programa em ano eleitoral. Vamos lá. Se usou dinheiro público de emendas parlamentares. Um dos deputados que chegou a enviar 2 milhões para essa Carina. O filme da... Aquela Carina Gama, vocês lembram? Aquela operação da Polícia Civil. Foram 143 milhões de reais. Foi um pedido meu ao ministro Flávio Dino e à Polícia Federal. Por que eu fiz esse pedido? O ministro Flávio Dino é o responsável pela investigação sobre desvios em emendas parlamentares. Pois bem, aquela produtora também recebeu 4,8 milhões de emendas parlamentares de vários deputados bolsonaristas. Além de implantar o Wi-Fi lá na Prefeitura de São Paulo, até aula de jiu-jitsu eles deram com emenda do deputado Mário Frias. E teve mais. Teve 5 milhões de reais também do governo do Distrito Federal. Isso é muito importante, pessoal, porque é uma outra frente. Tem uma investigação que está com o André Mendonça, mas com esse compartilhamento dessas informações... Não é nem que eu não vi, gente. Não sei o que está acontecendo no StreamYard. Toda vez que vocês escrevem, mandei tanto no Pix, não aparece o comentário para mim. Mas eu já vou então atualizar aqui, gente. Muito obrigada. Agora faltando R$67. Bora lá. Que tem a ver com o ministro Flávio Dino, sim. Porque, volto a dizer, envolve também emendas parlamentares. Não é só uma coisa da Prefeitura Municipal de São Paulo. Finalmente, pessoal,
porque sentaram em cima dessa investigação sobre o Dark Horse. É uma vergonha. Aquele diálogo do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, aquele áudio, veio no dia 13 de maio. São mais de 3 meses e nada até agora. Estão querendo empurrar isso para depois das eleições. Então foi um passo muito importante dado pelo Supremo e pelo ministro Flávio Dino. Vamos para cima, pessoal. Essa produtora era uma lavanderia. É um escândalo. Veja bem, teve o dinheiro do Vorcaro para o Dark Horse, mas teve toda essa outra articulação. Olha, isso aí não tem jeito. Isso estoura o bolsonarismo. Isso desmoraliza esse Flávio Bolsonaro. Parabéns pela decisão do Supremo e da Polícia Federal. A assombração volta a aparecer, agora com o ministro Dino. Mas ela vai ter que aparecer com o ministro Mendonça, não tem como esconder mais. E mais, tem ainda a CPMI que eu pedi no Congresso Nacional. Bolsonaristas querem blindar e não querem assinar, mas uma hora eu consigo essas assinaturas, porque eu não desisto não. E tá aí, a assombração do Dark Horse nas costas de Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. O ministro Guilherme Boulos apontou que essa história não começa quando Flávio Bolsonaro pediu 134 milhões de reais a Daniel Vorcaro. Você sabe que o Vorcaro deu milhões para o Flávio Bolsonaro. Mas tem uma parte dessa história que você ainda não sabe. O Vorcaro é só um dos contatos do Flávio Bolsonaro com o caso Master. Porque quando a gente começa a procurar quem mais liga Flávio a esse escândalo, acontece uma coisa suspeita. Os mesmos nomes começam a se repetir. E aí, os 134 milhões de reais aparecem muito mais como um pagamento que um investimento no fio. Vamos começar pelo Daniel Vorcaro. Quando começaram a perguntar da relação entre os dois, vocês lembram que o Flávio negou. Hoje, todo mundo conhece a relação milionária deles. O filho do seu pai foi bancado pelo Vorcaro. Mentira, já isso. É que a gente está fazendo uma reportagem. Pelo amor de Deus, uma mensagem do obrigado. jornalistas. Bom trabalho militante. Obrigado. Mentira, pelo amor de Deus, você tirou isso. São mensagens. Dinheiro privado. Com a sua assessoria. Para entender o tamanho dessa história, a gente precisa voltar um pouquinho lá para 2019. Na época, aliás, o Master se chamava Banco. O Vorcaro nem controlava o banco. Quem autoriza a transferência para o Vorcaro? E aí que a história começa a ficar complicada. Em 2026, surgiram suspeitas justamente sobre as pessoas que atuavam dentro do Banco Central. Entre elas, Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização do BC, nomeado no governo Bolsonaro. O Paulo Sérgio participou da autorização do Vorcaro assumir o Banco Master, que depois seria o Master. Anos depois, o homem que deveria fiscalizar os bancos faria exatamente o contrário. Ajudar o Vorcaro a enfrentar a fiscalização. A PF encontrou mensagens que mostram Paulo Sérgio revisando documentos do Master antes deles serem enviados oficialmente para o Banco Central. Ele antecipava os questionamentos e sugeria alterações nas respostas. E orientava o Vorcaro como se comportar nas reuniões com os dirigentes. Peraí, gente. É o StreamYard mesmo, tá? Aqui tá liso, tá rodando liso aqui pra mim. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não tá inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!